Prezados irmãos e amigos, estamos iniciando mais um programa Escola Bíblica Dominical. Sejam muito bem-vindos, que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja em sua vida e também de toda a sua família. Esperamos que através deste programa você possa tirar suas dúvidas em relação ao assunto que estaremos abordando. Hoje estudaremos a 6ª lição desse trimestre com o tema As Cortinas do Tabernáculo. Nesta lição, teremos a oportunidade de aprender sobre uma das partes mais importantes do tabernáculo, as suas cortinas. Veremos algumas considerações sobre as cobertas da tenda e as especificações que Deus deu para a confecção delas. Destacaremos também qual era o seu papel no santuário e finalizaremos pontuando qual a relação simbólica que há entre as cortinas do tabernáculo com a pessoa e a obra de Cristo. Se você deseja aprender sobre este importante assunto, então continue conosco no seu programa Escola Bíblica Dominical. Observe o que nos diz o nosso texto áureo. Ora, tudo isso lhes sobreveio como figuras e estão escritas para aviso nosso, para quem já são chegados os fins dos séculos. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 11. A verdade prática nos diz, comparando as coisas simples do tabernáculo com as celestiais, aprendemos as verdades que nos levam ao crescimento espiritual. O objetivo geral desta lição é mostrar que as cores das cortinas do tabernáculo apontam para a obra completa da salvação. Os objetivos específicos são 3. Primeiro, classificar a coberta e as cortinas do tabernáculo. Segundo, descrever a simbologia das cortinas do tabernáculo. Terceiro e último, expor o significado simbólico das cores das cortinas do tabernáculo. A leitura bíblica em classe para a lição de hoje está escrita no livro do Êxodo, capítulo 26, versículo 1 ao 14. Acompanhe conosco. E o tabernáculo farás de 10 cortinas de linho fino torcido, e o pano azul e púrpura e carmesim, com querubins as farás, de obra esmerada. O comprimento de uma cortina será de 28 côvados, e a largura de uma cortina de 4 côvados. Todas estas cortinas serão de uma medida. 5 cortinas se enlaçarão uma à outra, e as outras 5 cortinas se enlaçarão uma com a outra. E farás laçadas de pano azul na ponta de cada cortina, na extremidade, na juntura. Assim também farás na ponta da extremidade da outra cortina, na segunda juntura. 50 laçadas farás numa cortina e outras 50 laçadas farás na extremidade da cortina que está na segunda juntura. As laçadas estarão travadas uma com a outra. Farás também 50 colchetes de ouro e ajuntarás com estes colchetes as cortinas, uma com a outra, e será um tabernáculo. Farás também cortinas de pelos de cabras por tenda sobre o tabernáculo. De 11 cortinas a farás. O comprimento de uma cortina será de 30 côvados, e a outra largura da mesma cortina de 4 côvados. Estas 11 cortinas serão de uma medida. E ajuntarás 5 destas cortinas por si, e as outras 6 cortinas também por si, e dobrarás a 6ª cortina diante da tenda, e farás 50 laçadas na borda de uma cortina, na extremidade da juntura, e outras 50 laçadas na borda da outra cortina, na segunda juntura. Farás também 50 colchetes de cobre, e meterás os colchetes nas laçadas, e assim ajuntarás a tenda para que seja uma. E o resto que sobejar das cortinas da tenda, a metade da cortina que sobejar,
penderá sobre as costas do tabernáculo, e um côvado de um lado e outro côvado de outro, que sobejará no comprimento das cortinas da tenda, penderá de sobejo aos lados do tabernáculo, de um e de outro lado, para cobri-lo. Farás também à tenda para a coberta de peles de carneiro, tintas de vermelho e outra coberta de peles de texugo em cima. Bem, meus amados irmãos, para comentar a lição de hoje, contamos mais uma vez com a participação do presbítero Alessandro Barreto. A paz do Senhor, Alessandro. A paz do Senhor, evangelista Marcelo. Amém. Também contamos mais uma vez com a participação do presbítero Jonathan Lucena. A paz do Senhor, irmão Jonathan. A paz do Senhor, evangelista Marcelo. Amém. Meus amados irmãos, hoje estamos estudando a lição de número 6 desse trimestre com o tema As Cortinas do Tabernáculo. Nesse trimestre riquíssimo, onde nós estamos estudando sobre o tabernáculo, né? O tema geral diz assim: o tabernáculo, símbolos da obra redentora de Cristo. Nós estamos passo a passo, paulatinamente, seguindo aqui a programação do comentarista da lição, pastor Elienay Cabral, estudando a respeito desta casa sagrada, deste lugar que Deus orientou a Moisés construir com Bezalel e Aholiabe, que foram os artesãos, para que nesse lugar Deus pudesse habitar com a sua glória no meio do seu povo e esta casa sagrada pudesse servir de um santuário, de um lugar de adoração, de um lugar de sacrifícios. A lição de hoje propriamente nos vai remeter à parte interior do tabernáculo, o que chamamos de tenda, e de que esta tenda ela foi precisamente orientada por Deus para ser construída e coberta com cortinas, né, com uma espécie de lençóis, seria hoje uma palavra mais contextualizada, né? Claro que, usando essa palavra contemporânea, nós vamos entender mais a realidade da época e trabalhar detalhadamente como eram estas cobertas e o que nós podemos aprender com elas. Então, nós vamos introduzir o assunto, presbítero Alessandro Barreto, trazendo uma definição do que vinha a ser essa palavra cortina, já que é o tema geral ou a palavra-chave desta lição e que vai auxiliar o professor que está nos assistindo. Pois não, ministro Marcelo. É bom dizermos já de início que, geralmente, quando a gente para pensar sobre a palavra cortina, como o senhor bem falou já no início, nós temos uma ideia de um tecido que divide ambientes, não é? E quando olhamos para o tema da lição, somos tentados a, de repente, pensar que a lição vai tratar do véu, do primeiro véu, que é a entrada do santo lugar, e do segundo véu, que é do Santo dos Santos. No entanto, esta cortina aqui fala justamente, como o senhor falou, da cobertura que estava cobrindo por cima do tabernáculo, não é? E a expressão que aparece aqui no hebraico é a expressão yeriá, que significa tecido, significa cortina, pode significar também véu, pode significar suspenso ou algo que é pendurado ou dependurado, fica a melhor expressão assim, dependurado. Então a ideia que dá é de um lençol, como o senhor falou mesmo, Isso, que cobria a parte da estrutura da tenda da congregação, que fazia parte do tabernáculo como um todo, não é? A Bíblia nos mostra várias vezes essa expressão yeriá, não é? Cerca de 53 vezes aparece no Antigo Testamento e destas 53 vezes, a grande maioria das vezes aparece no livro de Êxodo. Haja vista que é no livro do Êxodo que nós vamos ver muitas vezes se falar sobre o tabernáculo. Então está aí a resposta, a explicação, o porquê de aparecer mais vezes no livro do Êxodo. Esta cortina ou esta coberta servia, como nós já falamos rapidamente aqui, para cobrir o santuário, não é? Que certamente será falado e desenvolvido na lição de hoje. Então a expressão RA significa cortina ou coberta, ou pode ser até também tecido. Muito bem. O capítulo 26, presbítero Jonathan Lucena, do livro de Êxodo, nos vai falar precisamente e com detalhes, extrema riqueza de detalhes, sobre essas cortinas, né? Esses panos, vamos usar essa expressão para tornar mais fácil para o professor que nos assiste, esses lençóis que cobriam a tenda. E nos vai mostrar pelo menos 4 deles, não é isso? Que cobriam essa parte aí.
E qual seria a primeira coberta? O material, as cores e como é que se dava a juntura dessa parte para poder cobrir o tabernáculo? Pois não, evangelista Marcelo. Quando nós olhamos para o próprio capítulo 26, antes de trazer qualquer informação, é importante perceber de que o comentarista da lição, ele achou por bem de tratar de cada coberta na perspectiva de olhando de fora para dentro. Mas se o senhor permitir, sim, eu vou tentar aqui trazer algumas informações partindo de dentro para fora, já que o texto de Êxodo 26, o próprio Deus traz essa informação partindo desse princípio, não é? Da primeira coberta, ou seja, a interior, para as cobertas exteriores. Quando nós olhamos, por exemplo, para Êxodo 26, versículos 1 e 2, é importante perceber de que essa primeira coberta, ou a coberta interna, ela era composta de 10 cortinas ao todo. E alguém, de repente, pode dizer, é uma cortina ou são 10? Vamos devagar. A primeira coberta, que seria a peça inteira, ela era composta por 10 peças individuais. 10 partes. 10 partes. Então, aquela coberta, o que formaria uma única coberta, seria dividida por 10 peças, ou 10 cortinas, como o próprio texto aponta. 5 de um lado e 5 de outra. Quanto ao material, é importante que se diga que havia linho fino e cores variadas. Entre elas estava a cor azul, a cor púrpura ou roxo, como alguém queira preferir, e a própria cor carmesim. E nessa primeira coberta estava tecido imagens de querubins, conforme o próprio texto de Êxodo 26, Quer dizer, só aproveitando essa sua fala, dizendo que geralmente quando a gente pensa em linho, as pessoas pensam na cor branca, isso, né? Mas aqui está especificado que esse linho ele tinha essas 3 tonalidades. Exatamente. É isso que o texto está querendo dizer. Com certeza. O linho serve de base, onde estão em destaque não só o linho, claro, tem a sua apresentação, mas majoritariamente a ideia da sua coloração, azul, isso, púrpura e carmesim. Quanto ao tamanho, observe que o texto vai dar a medida de cada peça, já que ela é composta por 10 peças. Quando nós lemos o texto, já que nós temos usado de uma maneira aproximada, fazendo o arredondamento do tamanho de côvado a 50 centímetros, isso, quando nós lemos o texto, por exemplo, quanto ao comprimento de cada peça desta, era o comprimento de 28 côvados, que o que valeria aproximadamente a 14 metros. Quanto à largura, seria 4 côvados ou cerca de 2 metros. Então, só para a gente recapitular e ter a ideia, uma coberta seria feita, só que com 10 peças, 5 de um lado, 5 de outra. Cada peça desta, ou cada cortina, como diz o texto, tem o comprimento de 28 côvados, 14 metros, e a sua largura de 4 côvados ou 2 metros. O texto diz, já que o senhor falou de detalhes, de que já que é dividido em 5 e 5, o texto bíblico vai dizer que Deus dá orientação que elas precisam estar costuradas umas às outras, fazendo uma parte de 5, outra com mais 5, e essa parte final, ou do meio, seriam colocados colchetes de ouro, não é? Para que pudesse prender as laçadas azuis, conforme o texto diz, para que formasse então a coberta inteiramente. Então, tentando resumir, uma coberta composta pelo material de linho, com a cor azul, púrpura e também carmesim, 5 peças de um lado, 5 de outras, elas entrelaçadas umas à outra, costuradas, e a parte final, a parte central, haveriam laçadas azuis, conforme o texto diz, e colchetes de ouro, formando uma única coberta, fazendo assim a parte inicial ou a coberta interna, conforme diz Êxodo 26. Que é a ideia do teto da tenda, né? O teto da tenda seria coberto com essa primeira cortina, que é a expressão que aparece no texto bíblico de Êxodo 26. Mas não havia somente essa cortina, presbítero Alessandro, havia uma outra e com um material diferente. Isso, e é importante, ministro, acrescentando ainda a sua fala, que essa coberta, além do teto, ela tinha as 2 partes laterais, que iam até o chão. Por isso que se explica uma quantidade de tecido tão grande, não é? O presbítero Lucena falou 10 peças, que ao total são 280 côvados, que dá 140 metros de comprimento. Isso. Então, para fazer essa parte lateral, a parte de cima e outra parte lateral, precisava de ser um tecido, uma cortina bastante grande, vamos assim dizer, não é? E a largura de 40 côvados, o total, que daria 20 metros. Então, essa primeira cortina, vinha sobre ela uma segunda cortina, que aí
é a sua pergunta. Se a primeira era feita de linho, os estudiosos dizem que a maioria dos estudiosos chegam a dizer que linho era feito de um tipo de planta, não é? Um tipo de planta especial que dava um tecido, uma beleza esse tecido. A segunda cortina era feita agora de peles de cabras. Nós podemos ver isso em Êxodo, capítulo 26, eu vou ler, ministro, versículo 7. Sim. Diz assim, farás também, veja que já foi dada a especificação da primeira cortina, aí na segunda, farás também cortinas de pelos de cabras, por tenda sobre o tabernáculo, de 11 cortinas a farás. Aqui tem um detalhe, ministro. Isso. A primeira tinham 10 peças, que juntando as 10 peças, 5 e 5, formavam uma coberta só. Esta segunda, que ficaria em cima da de linho, que era de pele de cabras, tem uma peça a mais. Essa daqui tem 11 peças. Então, do mesmo jeito, vai ser feita a mesma organização. Só que, em vez de ser 5 peças formando uma parte e a outra 5 formando a outra, e juntando no meio, formando uma só, vai ser 5 e 6. E não 5 e 5. Porque essa 11ª peça é justamente a diferença que vai dar para passar um pouco na parte da frente do tabernáculo e um pouco na parte de trás. Então, se eram 11 peças, e cada uma dessas peças, nós já vimos aqui a medida de côvados, que é 50 centímetros, se calcularmos aqui, vai dar o total de 330 côvados. Se dividirmos por 50 centímetros, vai dar 165 metros, ou seja, vai passar um pouco. Uma deu 140 metros, essa vai dar 165. São 25 metros aproximadamente a mais no comprimento, que é justamente para passar um pouquinho do lado, para cobrir, para a peça de baixo ficar totalmente protegida. Até porque essa primeira coberta que o presbítero Jonathan Lucena trouxe aqui a explicação, por ser de linho, era de um material mais nobre. Perfeito. E aí perfeito. o pelo de cabra que viria posteriormente serviria como uma proteção, exato, né, para os fatores climáticos não afetarem essa primeira coberta. Perfeito, perfeito. E o texto nos diz de Êxodo 26 e 9, só citando mais uma vez, que eram 11 peças. O texto diz assim, e ajuntarás 5 destas cortinas por 6 outras cortinas. Diz assim, e ajuntarás 5 destas cortinas por si, e as outras 6 cortinas também por si, e dobrarás a 6ª cortina diante da tenda. Veja, que vai passar um pouquinho na frente, não é? Justamente para dar ideia, como o senhor falou mesmo, de proteção. E estas cortinas, elas foram feito também colchetes, como já foi colocado aqui, para prender, não é? E esses colchetes, eles eram feitos de cobre. Está no versículo número 11. Farás também 50 colchetes de cobre e meterás os colchetes nas laçadas e assim ajuntarás a tenda para que seja uma só. Coisa bela, né? Deus mostrando detalhes de como ia pegar essas 6 peças unidas, essas 5, juntar com colchetes, amarrar nessas laçadas e deixar, inclusive, passando um pouquinho da primeira para proteger e dar todo o acabamento que daria, com certeza, toda a beleza daquele grande tabernáculo. Muito bem, então a gente percebe aí a diferença entre a primeira e a segunda cortina, que está clara no texto, né? Uma feita de linho, com cores específicas, a outra com pelo de cabra, uma entrelaçada, 10 peças que formavam uma só peça entrelaçadas, não é isso? 5 e 5. Com colchetes de ouro, né? No caso dessa segunda coberta, colchetes de bronze. Então a gente vê aí a diferença, a distinção entre elas. E cobriam completamente a tenda como uma espécie de telhado. Para o professor que nos assiste, a página 158 da Bíblia de Estudo Pentecostal, o professor pode dar uma olhada e vai ver ali a imagem do tabernáculo e dessas cobertas que o texto chama de cortinas, né? Oferecendo essa proteção, essa cobertura, essa espécie de telhado para a parte interior do templo, que nós chamamos de tenda. Mas ainda há uma terceira, que diferente das outras, parece que não especifica medida, presbítero Jonathan. É verdade, evangelista. Quando lemos o Êxodo capítulo 26, versículo 14, nós encontramos também Deus trazendo uma orientação. E como o senhor disse, não trazendo detalhes como as outras que vimos aqui. Ele apenas especifica algo interessante. Por exemplo, ele diz, farás também a tenda uma coberta de peles de carneiro. Ele especifica o material. Isso. Tivemos aqui na segunda, peles de cabra. Agora ele orienta que seja usada
pele de carneiro. E uma observação, tintas de vermelho, ou seja, tingidas da cor vermelha. Então, depois desta primeira, uma segunda e agora uma terceira coberta. Como o senhor bem colocou, nós não sabemos os detalhes quanto ao tamanho. Subentende-se, aqui ninguém está afirmando, mas subentende-se que também teria a mesma dimensão, já que o propósito era cobrir e trazer o acabamento, a beleza. Dá-se a entender que esta coberta também poderia ter a mesma medida que as anteriores. Com essa diferenciação, já que ela era tingida de vermelho, um procedimento muito antigo, que o professor pode perceber, por exemplo, à luz de Gênesis 38 e 28, que já no Antigo Oriente já se tinha essa facilidade de tingir, não é, peles de animais para dar uma tonalidade diferente da sua original. E possivelmente estes aqui que tinham essa responsabilidade aprenderam com os próprios egípcios, talvez especializaram-se, né, com esta forma. E há quem diga que a cor vermelha, o corante para que pudesse dar essa tonalidade era utilizado e extraído de plantas e também de moluscos, e alguns deles até raríssimos, né, para que pudesse dar essa tonalidade, inclusive a cor vermelha, que é a cor específica desta coberta. Muito bem, nós vamos continuar falando sobre este assunto, vamos para um breve intervalo. Ainda falaremos de uma quarta coberta com riqueza de detalhes para estar explicando essa estrutura da tenda e a sua cobertura. Logo após o intervalo, não saia daí, voltamos rapidinho. Queridos irmãos, estamos de volta com o programa Escola Bíblica Dominical, nesta ocasião estudando a lição de número 6 desse trimestre com o tema As Cortinas do Tabernáculo. No primeiro bloco, nós trouxemos aqui uma definição da palavra cortina, conforme está escrito no original hebraico. Falamos também de que Deus orientou a Moisés e claro, consequentemente, a Bezalel e a Oliabe, que chefiavam uma equipe de servos que estavam à frente do trabalho na edificação do santuário, como se daria a cobertura do tabernáculo, precisamente a cobertura da tenda. E nós falamos aqui sobre a primeira cobertura, feita de linho, com cores específicas, a segunda de peles ou de pelos de cabras, e a terceira cobertura também de pele de carneiro. Agora, ficamos de falar a respeito de uma quarta cobertura que Deus especifica e detalha, presbítero Alessandro, para que o povo fizesse exatamente, ou os artesãos fizessem exatamente como Deus havia especificado. Perfeito, ministro Marcelo. Essa cortina, essa IRA, como já foi falado, tem 4 camadas, como o senhor falou, e o que nós podemos também aproveitar esse momento e relembrar ao telespectador é que essas coberturas, elas têm, como o senhor mencionou, texturas diferentes, e cada vez que se aproxima da parte externa é de um material mais resistente, não é? Por exemplo, linho, algo mais resistente do que linho é a pele de cabra, ou pelos de cabra. Há quem diga que uma pele, um pelo mais resistente do que a pele de cabra é a de carneiro. Mas existe uma pele de um animal que ainda é mais resistente do que esses dois, que o texto menciona, quando nós olhamos para o texto de Êxodo 26, e o verso 14 diz: farás também a tenda uma cobertura de peles de carneiros, já foi mencionado, tintas de vermelho, e diz, e outra coberta de peles de texugo em cima, ou seja, a última coberta, né, será de peles de texugo. Existem várias ideias do que seria esse texugo. A expressão que aparece no original é a expressão tarrash, e tarrash abre margem para várias possibilidades de animais, ministro. Sim. Existem vários textos que poderíamos citar, como Êxodo 25, versículo 5, capítulo 26, verso 14, bem como também 35, verso 7, dentre outros textos. E os estudiosos dizem que essa expressão tarrash pode apontar para algum tipo de animal marinho. Alguns animais marinhos, vamos assim dizer, não é? Há alguns que traduzem por golfinhos, por exemplo, não é? Não há uma certeza, mas alguns chegam, inclusive, a afirmar que eram golfinhos.
Há intérpretes que preferem utilizar aqui no lugar de golfinhos um animal bem típico daquela região, não é? Inclusive um animal que ainda hoje é encontrado naquela região do Oriente, que é o dugongo. Alguns preferem usar esse animal como sendo essa espécie marinha, provavelmente a qual foi escolhida para fazer essa quarta cobertura, pelo tamanho deste animal. Era um animal relativamente grande. Há quem diga que chegava a 3 metros ou um pouco mais do que isso. Certo. Então, se pararmos para pensar nisso, é possível que seja esse dugongo, não é? Uma espécie de golfinho um pouco maior, mais robusto, não é? E também os especialistas chegam a dizer que a pele do dugongo é um pouco mais forte, mais resistente. E por isso, talvez, esse tarrash, que é a expressão que aparece no hebraico, aponte para esse animal. Alguém já comentou de que a possibilidade de ter sido esse animal é grande por conta, como já falei, da sua pele, da resistência da sua pele. Haja vista que esta última cobertura, ela deveria ser um tipo de pele que suportasse o calor intenso do deserto e também o frio muito grande da noite. Então, para que isso fosse possível, tem que ser um animal específico. E como é um animal marinho, geralmente a pele desses animais é mais robusta, né, mais forte. E, é claro, além disso, era uma pele impermeável. Então, há possibilidades aí de ser golfinho ou esse dugongo, e a maioria, ministro Marcelo, vai optar, quero dizer, pelo dugongo, pelo tamanho e pela resistência da sua pele, e por ser um animal que ainda hoje é possível encontrar e ser comparado por conta das suas dimensões, fazendo aquela grande peça que cobria as outras 3 que estavam embaixo. Muito bem. Explicadas as 4 cobertas que estavam sobre a tenda, aí o professor que nos assiste, presbítero Jonatas, pode perguntar: para que estas cobertas? Qual a finalidade de Deus, né, ao ordenar que fossem feitas tão meticulosamente, com materiais específicos distintos, cada uma delas? O que ele queria com isso em relação à tenda propriamente dita? Pois não, evangelista. Levando em consideração a literalidade do texto, dentre o que a gente pode empreender com relação ao papel dessa cortina, primeiramente é com o objetivo de trazer uma decoração específica, né? Principalmente nessa perspectiva partindo de dentro para fora. Sim. Já que a primeira coberta, por exemplo, já foi descrita aqui, era feita de linho, não é? E respectivamente haviam cores envolvidas, então tinha uma estampa e que trazia uma atenção especial. Observe que nessa própria cobertura, ou nessa primeira cobertura, quando lemos, Êxodo 26, versículo 1, observamos uma expressão que aparece aqui, por exemplo, quando diz o texto: e o tabernáculo farás de 10 cortinas de linho fino torcido, de azul, púrpura e carmesim. Aí diz: com querubins as farás de obra esmerada. Observe que há um detalhe específico de Deus aqui, mostrando a beleza que estaria envolvida. O próprio salmista, no Salmo 96, o verso de número 6, ele faz uma consideração de tanto a estrutura firme do tabernáculo, desde a sua parte externa, como já vimos aqui em lições passadas, como também essa parte interna, mostrando não só a sua força ou a força da construção. Isso. Por isso que foi descrito aqui de que há materiais resistentes, a própria madeira usada, por exemplo, em utensílios diversos do tabernáculo tinha sua resistência. Isso mostra da força, já que poderiam surgir várias situações difíceis, climáticas, não só no momento da construção, quando ele passou a estar de pé e durante a peregrinação, que foi cerca de 40 anos, não é? Então havia necessidade de uma resistência. E isso fica claro, mas também a sua formosura. O Salmo 96, o verso 6, o salmista diz assim: glória e majestade estão ante a sua face, força e formosura no seu santuário. Então podemos dizer inicialmente que havia nessas cortinas o propósito decorativo, né? As cores sucessivas, não só a cor dessa primeira coberta, como as demais. Veja que há uma variação de cor: pelo de cabra, pelo de carneiro, pelo de texugo, e Deus está trazendo também à tona, por meio destas cobertas, o objetivo de adornar. Imagina o sacerdote, por exemplo, o sumo sacerdote, respectivamente, na parte interna do tabernáculo, quando olhasse, já que a primeira coberta não era vista de fora, vamos dizer assim, pois haviam 3 sobre ela, mas quando levantasse a cabeça, né, e vislumbrasse aquela primeira coberta, o primeiro teto, a beleza dos querubins trabalhados ali, uma cortina de linho com a cor azul,
púrpura e carmesim, então isso mostra a beleza. Então podemos dizer, sem sombra de dúvida, que entre os papéis desta cortina estava também a ideia de decorar. Deus é detalhista e trouxe também à tona aqui o objetivo de ornamentar, a beleza sendo revelada ali. Então, além dessas cortinas oferecerem ornamentação, né, de beleza, porque Deus se preocupa também que o santuário fosse um lugar belo, pois era um lugar onde o povo ia adorar a Deus. E Deus, que é o Criador do cosmos, irmão Alessandro, também fez o cosmos belo. Não poderia ser a casa do Senhor um lugar menos belo do que o cosmos, onde o homem habita e que é o estrado dos pés de Deus, né? Há um segundo objetivo, além desse de uma questão artística, vamos usar essa expressão, de questão de ornamento, de beleza. Qual um segundo objetivo que Deus tem, ou Deus tinha, quando ordenou que fossem cobertas, ou que fossem feitas essas cobertas para a tenda? Pois não, evangelista Marcelo. Podemos dizer que o segundo motivo ou propósito era cobrir a tenda. Isso fala de preservação. Os móveis e os utensílios que ali estavam não poderiam ficar expostos ao sol, à chuva, não é? À poeira do deserto. Deveriam estar preservados. Então, a necessidade de ter essa cobertura era cobrir mesmo. O sentido físico era cobrir, não é? Nós já vimos aqui que essa cortina era muito grande, não é? Cerca de 165 metros, a maior, vamos pensar na maior, não é? Isso. Que pegava desde o lado direito, a parte de cima e o lado esquerdo. Então, era uma cortina que cobria todo o tabernáculo, por 20 metros de largura. Já que essa tenda, que a gente procura chamar de tenda para não confundir com o tabernáculo, que é tudo, não é? A tenda, ela media, segundo a Bíblia Pentecostal de Estudo, na página de número 158, 14 metros de comprimento. Se ela tinha 14 metros de comprimento, esses 20, como nós já falamos, cobria totalmente o comprimento dele e ainda passava um pouco na frente e atrás. Certo. E esses 165 metros para cobrir os lados e a parte superior. A Bíblia não diz, ministro, mas é possível que houvesse, inclusive, bastões alongados, né? Para que puxasse essa pele, né? Para que puxasse essa cortina que era disposta em cima do tabernáculo. Obviamente que o texto não diz isso, mas à luz da lógica, da interpretação, se entende que não tinha como ficar lá em cima puxando sem um apoio. Então, vigas mestras e alguém com bastão embaixo, certamente o sacerdote, os filhos de Levi, que eram responsáveis pela montagem e desmontagem para puxar essa parte que cobria a tenda. Então, respondendo sua pergunta de forma bem objetiva, a ideia dessas cortinas era cobrir, preservar o que estava ali dentro da tenda do testemunho do tabernáculo. Podemos dizer ainda, presbítero Jonatas, um terceiro motivo. Elas ornamentavam, principalmente a primeira, não é isso? Que tinha toda uma peça trabalhada, a segunda que cobria e a terceira e a quarta também ofereciam essa coberta da tenda, né? Mas havia um terceiro motivo que a gente pode destacar para o professor também estar trabalhando em sala de aula. Com certeza. Um terceiro propósito está de alguma forma interligado com o segundo que o presbítero Alessandro acabou de descrever. Sim. Já que uma vez coberta toda a tenda, consequentemente estavam protegidos, né? Não só a questão dos elementos em si, protegidos contra a poeira, o sol, como o senhor descreveu, mas também trazer um clima propício para quem estivesse ali dentro. É bom que se diga de que o calor do deserto era algo extraordinário durante o dia, não é? Isso. Então imagine o sacerdote, não é, tendo que estar ali dentro em um clima externo quentíssimo. Então essas cobertas tinham como propósito, principalmente essa do texugo, a pelo de carneiro e a de cabra, trazia esse conforto interno. Então, havia a proteção quanto à questão climática para que pudesse proporcionar um ambiente que o sacerdote não tivesse nenhuma dificuldade para oficiar, já que era algo repetitivo. Quer dizer, bloqueava a luz solar, tornando o ambiente agradável. E isso é tão comprovado que era a necessidade de um candelabro dentro para iluminar, visto que deixava escuro, né? Exatamente. E isso mostra o cuidado de Deus, né? Isso, o próprio Deus, por exemplo, teve que estabelecer durante a peregrinação a coluna de nuvem para proteger o povo e a coluna de fogo também, já para contrastar a realidade do deserto, que de dia era um calor terrível, vamos dizer assim, e à noite um frio gélido, né? Então, para que pudesse proporcionar um clima, um ambiente confortável para que o sacerdote pudesse estar ali, era necessário
com certeza haver essa proteção. Então, podemos dizer, sem sombra de dúvida, ministro, que essa coberta ou estas cobertas tinham esta finalidade também. Porque, como eu dizia, o sacrifício ou as cerimônias eram repetitivas. Então, havia necessidade de o dia inteiro o sacerdote estar ali, entrando, saindo. Então, havia a necessidade, portanto, de poder trazer esse clima, um conforto, uma cobertura especial para que o santuário pudesse, ao sacerdote, proporcionar um ambiente ali agradável. E ainda protegendo da chuva, né? Exato. Porque poderiam cair chuvas torrenciais, como o deserto é um lugar de extremos, né? Já li alguma coisa a respeito que durante o dia mais de 45 graus e durante a noite 5 graus negativos, então é um lugar de extremos. E poderia haver, como disse, chuvas repentinas, e se não houvesse essas cobertas, né, de pele de animal que é impermeabilizadora, né? Isso. Assim a água cai e escoa, não absorve, né? Porque a pele de animal não absorve, não é isso? O couro não absorve, diferente do linho, Exato. né? Que absorve as gotas de água e podia estragar, né? A água, o sol, isso todo dia, 40 anos caminhando no deserto, e ainda há um tempo quando eles se instalaram ali já em Canaã, em Siloé, onde ficou o tabernáculo. Então esses extremos poderiam danificar o material, né? E olha que eles tinham que montar e desmontar de acordo com a direção de Deus. Então, fica clara essa questão aí da proteção. Mas já trouxemos aqui, melhor dizendo, uma explicação do que é a expressão para cortinas, 4 cortinas ou cobertas que faziam essa parte protetora da tenda propriamente dita. Agora vamos para a explicação. Presbítero Alessandro, depois que o professor se atém ao texto de Êxodo 26 e traz toda essa explicação, o aluno que está sentado diante dele diz assim: sim, mas além de toda essa explicação da estrutura da tenda, das suas cobertas propriamente dito, explicado isso, o que é que eu posso aprender com isso, né? O que cada cobertura poderá me ensinar? Ou pelo menos especificamente cada uma delas. A primeira, por exemplo, a cobertura feita de linho com cores específicas. O que é que a gente pode inferir? O que é que o comentarista da lição ele vai nos indicar para nós estarmos explicando em sala de aula? Ok, ministro. Nós já estudamos sobre isso, que o tabernáculo, com toda a sua mobília, incluindo essas cortinas, não é? Eles tem alguma tipificação, tem algum simbolismo que aponta para a pessoa de Cristo. Nós não precisamos, claro, já foi dito aqui, fazer um apelacionismo hermenêutico e tentar ver o que o texto não diz, mas podemos, à luz da tipologia, olhar para esses detalhes e encontrar aspectos que apontam para a pessoa de Cristo. E essa primeira cortina de linho colorida, já foi mostrado aqui detalhes, como está em Êxodo capítulo 26, é claro que ela aponta para algo. Por exemplo, ela fala sobre a cor azul, a cor púrpura e a cor carmesim. São 3 cores belíssimas que, quando nós olhamos, por exemplo, para as figuras que estão estampadas nesta cortina, que são os querubins, nós vamos olhar isso para Êxodo capítulo 1, versículo do 1 ao 6, bem como ainda Êxodo 38, verso 18. É claro que quando o sacerdote entrava e olhava para aquela cortina, ele via uma beleza, ele observava naquilo não somente uma beleza interna, mas uma realeza tremenda, não é? Acredito que é algo maravilhoso alguém chegar e olhar e ver as cores, cada um em seu lugar, os desenhos dos querubins, os móveis ali, e certamente o sacerdote, o sumo sacerdote, quando entrava naquele lugar, ele era envolvido com aquela contemplação. E o que é que isso aponta para a pessoa de Cristo? De forma figurada, de forma tipológica, de forma alegórica, não, mas sim tipológica. Por exemplo, quando nós olhamos para a cor azul, há quem entenda que esse azul aponta de forma figurada para o próprio céu. E quando nós olhamos para o céu azul, nós entendemos que há ali sim toda uma realeza da pessoa de Cristo, já que ele, o seu reino é o próprio céu, aqui na terra também, mas o seu trono é no céu. Então isso aponta para uma realeza, para um reinado. Nós podemos citar alguns textos, por exemplo, como 1 Coríntios capítulo 15, versículo de número 47, bem como João 14, 1 a 3. Ele disse que ia preparar lugar, ia e voltaria para levar a sua igreja para o céu.
Então, isso tipologicamente fala de uma realeza, de um lugar onde Cristo está. A púrpura, por exemplo, fala alguns estudiosos de poder, de majestade, de realeza, fala de autoridade. Então, tipologicamente, isso aponta para a pessoa de Cristo. E por que não concluir mostrando o que Paulo fala sobre em 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 15, e João, em Apocalipse 17, 14, mostrando que Jesus é o Rei dos Reis. Então, essa realeza está na pessoa de Cristo. Então, de forma tipológica, nós vimos de forma física o que era, mas de forma tipológica aponta, sim, para a realeza e para a divindade da pessoa de Cristo. Muito bem, nós vamos continuar falando agora dessa parte aplicativa, vamos para um breve intervalo, não saia daí, professor, voltamos rapidinho com o programa Escola Bíblica Dominical. Queridos irmãos, estamos de volta com o programa Escola Bíblica Dominical, nesta ocasião estudando a lição de número 6, com o tema As Cortinas do Tabernáculo. Neste terceiro bloco, nós vamos continuar o que iniciamos no bloco anterior, a parte aplicativa desta lição, que o professor deve estar atento para não somente explicar o que foram as cortinas do tabernáculo e o propósito de Deus com elas, mas também de trazer preciosos ensinamentos, estar aplicando em sala de aula para o professor, ou melhor, para o aluno estar levando princípios cristãos, bíblicos e assim entender que Cristo está retratado no tabernáculo, nos seus móveis e também no tabernáculo em si. E nós introduzimos aqui o comentário falando desta primeira cobertura, deste primeiro lençol, deste primeiro pano que cobria a parte da tenda que era feita de linho, com as cores de púrpura, azul e também de carmesim, que apontam para a realeza de Cristo, para a sua dupla natureza divina e humana. Mas havia uma segunda cobertura, presbítero Jonathan Lucena, feita de pele de cabras. E se era feito de pele ou de pelos, tem uma versão que diz de pelos de cabras, era preciso a cabra ser sacrificada, morta. Isso também aponta alguma coisa para Jesus. Com certeza, evangelista. O próprio comentarista e boa parte dos expositores, quando fazem inferência a respeito destas cobertas, vão dizer de que essa segunda cortina, a cortina de pelo de cabras, aponta tipologicamente para o sacrifício de Cristo, já que dentro do sistema cerimonial ou sacrificial, a cabra era um dos animais mais usados para o sacrifício, não é? Existem várias referências no sistema levítico que mostram essa conexão quanto à oferta apresentada pelo pecado usando esse animal, a cabra. Por exemplo, em Levítico, capítulo 5, versículo de número 6, o caro professor pode conferir esta referência. Também capítulo 9, versículo 3. Também no capítulo 16, versículos de 5 a 11 e também nesse mesmo capítulo, versículos 20 a 26, onde se observa de que havia a apresentação deste animal, entre outros, é claro, mas este especificamente relacionado à coberta do tabernáculo, a conexão com a oferta pelo pecado, tanto no dia da expiação, como também na purificação do santuário. Essas referências apontam para esta realidade. Dito isso, alguém pode perguntar o que é que isso tem a ver? As cortinas podem, portanto, os pelos de cabra, a pele de cabra propriamente dita, representar a forma em que Cristo teve que ser sacrificado para que os pecados dos homens fossem perdoados, visto que Cristo se tornou a nossa oferta pelo pecado, ou seja, ele é o sacrifício substitutivo, a sua morte substituiu a nossa. O homem estava condenado à morte eterna. Isso. E pela justiça divina o pecado deveria ser punido. E Deus enviou seu Filho para que ele fosse punido em nosso lugar. É o que a Bíblia ensina. E isso pode ser feita essa referência, não é? O caro professor pode aproveitar a oportunidade e mostrar, à luz do texto sagrado, a realidade em que Cristo teve que ser sacrificado para trazer o perdão dos pecados. Em Romanos capítulo 6, versículo 23, diz que o salário do pecado é a morte, mas Cristo se fez pecado por nós, para que pudesse então ser possível o perdão dos pecados. É importante destacar isso, uma vez que em João 8,46, o próprio Senhor Jesus mostra a sua impecabilidade,
quando ele chega a perguntar qual de vocês me convence de pecado. Ele não tinha pecado. Mas, apesar disso, Paulo escreve a sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 21, dizendo que Cristo se fez pecado por nós. E a expressão paulina diz assim: aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Ainda em Romanos, capítulo 8, versículo 3, Paulo vai trazer também uma outra expressão relacionada a esta verdade, quando ele diz assim: porquanto o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus, enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne. Então observe que Cristo pode ser aqui lembrado por meio desta segunda coberta, peles de cabras, apontando para o seu sacrifício, que morreu em nosso lugar, morrendo em nosso lugar. Diz Isaías capítulo 53, versículos 4 e 5 ainda, e em 1 Coríntios 15 e versículo 3, Paulo vai dizer que Cristo morreu por nós segundo as Escrituras, conforme diz o texto sagrado. E essa morte, portanto, traz a lembrança, fica lembrado assim, portanto, por meio dessa segunda coberta, é o que a gente pode relacionar. Claro que o objetivo aqui não é forçar o texto, mas pode-se fazer essa inferência, conforme o próprio comentarista da lição assim aponta. É isso mesmo. E o comentarista da lição fala do linho, aplica para a realeza e a divindade de Cristo. A segunda cobertura, que era de pelos de cabras, ele aponta diretamente para o sacrifício de Cristo. O comentarista tem essa preocupação de fazer, né, esse apontamento e trabalha na lição. Mas havia uma terceira cobertura que também o comentarista traz uma aplicação em relação a Cristo, irmão Alessandro. Interessante que essa cobertura era de peles de carneiros tingidas de vermelho. E essa tonalidade tem uma aplicação toda específica. Com toda certeza, ministro. Quando nós paramos para pensar nesta cor vermelha, a primeira coisa que nos vem em mente era os sacrifícios que eram feitos, né? Os sacrifícios de animais, onde havia derramamento de sangue, não é? Isso. E quando paramos para pensar sobre a pessoa de Cristo, o seu sangue foi derramado para expiação dos pecados. Não é para cobrir pecado. O sangue de Cristo não cobre, o sangue de Cristo perdoa, ele expia, ele purifica, paga. né? Alguém que utiliza, por exemplo, ministro Marcelo, as cortinas e diz que assim como as cortinas cobriam o tabernáculo, o sangue de Cristo cobre nosso pecado, ele está equivocado nessa aplicação, não é? Por vários motivos. Primeiro, que a cortina cobria o tabernáculo, não é? E dizer que o sangue de Cristo cobre o pecado, cai em dois problemas aqui. Primeiro, é dizer que o sangue de Cristo não é suficiente para perdoar o pecado. E a Bíblia diz que ele perdoa. O apóstolo João, em sua primeira carta, capítulo 1, versículo 7, bem como capítulo 2, versículo 2, nos diz isso, que ele cobriu, ele perdoou, pagou, ele não cobriu. Primeiro problema é esse. E o segundo problema em dizer cobrir é que o que a cortina cobria era objetos santos, consagrados a Deus. Isso. Nós vimos aqui, vamos estudar ainda sobre isso, sobre o candelabro, a mesa dos pães da proposição, o altar do incenso e também lá no Santo dos Santos a arca. Isso. Então dizer que isso é cobrir é errar hermeneuticamente de forma muito feia. Mas voltando aqui ao significado que o senhor falou de estar, a pele desse carneiro, né, está pintada, tingida de vermelho, claro que aponta para a nossa expiação, não é? Capítulo 1, versículo 29 do Evangelho de João, o texto nos diz de que ele é o Cordeiro de Deus que tira, veja, não é cobre o pecado, ele tira o pecado do mundo. Isso. E isso foi feito através da sua morte expiatória na cruz do Calvário. O escritor aos Hebreus, no capítulo de número 9, versículo de número 22, diz que sem o derramamento de sangue não há remissão, veja, não há perdão de pecados. Então, assim como o sangue é vermelho, aquela pele de carneiro tingida de vermelho apontava para o sacrifício de Cristo, não é? Interessante, aproveitando essa sua fala, pois irmão, não, que a gente vê que redenção pelo sangue é algo que já vem desde o Éden. Perfeito. Né? Por exemplo, quando Deus foi cobrir a nudez do casal, houve um sacrifício de um animal que serviu a sua pele como vestimentas, não é? A gente vê também esse fio carmesim
que ali foi usado como um sinal para poupar a casa de Raabe e sua família, né? Ela disse, eu vou colocar um pano carmesim aqui, veja, um fio escarlate, a outra versão que diz assim, né? Então a gente vê esse na Páscoa fio, também, né? na Páscoa, o sangue aplicado nas vergas e no umbral da porta. Então agora no a gente vê esse fio carmesim, era Deus progressivamente revelando, não é isso? Que seria por meio do sangue, de um sangue alheio, não da própria pessoa, que ele redimiria a raça humana. Perfeito, ministro. E essa linha cronológica que o senhor aponta é muito bom, porque vai ser um subsídio ainda mais para o professor trazer em sala de aula. E podemos dizer, concluindo sim esta fala, que este sangue, ou melhor, esta pele de carneiro tingida de vermelho representa, tipifica, simboliza, Aponta, né? Aponta para a pessoa de Cristo. Não resta dúvida, vou pegar gancho aqui na fala do companheiro presbítero Lucena, não é forçar o texto hermeneuticamente e dizer isso, porque já foi dito que é literalmente falando. E agora, de forma simbólica, tipológica, sim, aponta para a expiação através do sacrifício de Cristo. E a última cortina, a cortina de peles de texugo, né? Ou a expressão que aparece, né? Do gongo, né? Derivada ou interpretada como da palavra tarraxe, né? Isso. O que é que ela pode também nos ensinar, presbítero Jonatas, para a gente estar aplicando para o professor que nos assiste? Pois não, evangelista, já que foi descrito, né, até mesmo a estrutura, a resistência a respeito desta pele, alguém chega a informar de que a cortina de pele de texugo, que era colocada sobre as demais, e era a última, né, partindo de dentro para fora, a quarta, tinha uma cor escura, né, já que tinha um propósito, claro, já vimos aqui fisicamente de proteger, enfim. E essa cor escura, não é? Não, a cor da pele propriamente dita, talvez quem olhasse de fora não traria nenhuma beleza aparente, alguém chega a dizer, não é? Que a cor da pele de texugo, uma cor diferenciada, talvez para quem olhasse de fora, já que ela era um pouco rústica, não tinha uma aparência, por exemplo, como a de linho, que era colorida, tinha azul, púrpura, enfim. Há quem diga que fazendo-se essa referência, se lembra de expressões, por exemplo, usadas pelo próprio Isaías, no capítulo 53, versículo 2, mostrando e apontando para a humanidade de Cristo, já que a própria Bíblia vai dizer em Isaías 53 e 2, de que ele não tinha, no caso, por meio do seu sofrimento, não tinha parecer nem formosura, não é? O próprio texto está dizendo da rejeição dos homens com relação ao Messias, dizendo, olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para o que desejássemos, já que o sofrimento traria essas consequências. É bom que se diga também que Cristo era tão semelhante a qualquer outro ser humano do ponto de vista físico, humano, de que foi preciso um beijo para diferenciá-lo, não é? O próprio traidor teve que fazer essa diferenciação. Então, de forma estereótipa, ou seja, a aparência dele, talvez quem olhasse não teria nenhum atrativo, não é? Olhasse para ele como pode, já que foi dito aqui que a primeira coberta apontava para a sua divindade e realeza, a pele de texugo faria esse contraste. É como se apontando ora para a divindade e agora para a sua humanidade, já que ele representa, ou seja, apresenta-se com essa dupla natureza. No próprio texto do Novo Testamento, diz que várias pessoas, ao olharem para ele puramente pelo estereótipo, quase que tropeçavam no Salvador, não é? Quando lemos, por exemplo, textos como Mateus, capítulo 16, versículos 13 e 14, João, capítulo 1, versículo 46, também capítulo 3, versículos 1 e 2, nós observaremos que os que olhavam para Cristo sem tê-lo conhecido, sabendo, ou seja, sem saber da sua natureza, quem de fato ele era, comparavam a personagens, vultos da história. Ele próprio chegou a perguntar aos seus discípulos, né? Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Isso. E foi dito, olha, estão te comparando a um dos profetas, Jeremias, Elias, enfim. E observe que quem tinha esse contato aparente não tinha o conhecimento pleno de quem de fato ele era. Chegavam até a dizer de que ele era um líder religioso, chegaram a chamá-lo de mestre, mas na medida em que havia essa aproximação, viu-se que ele não era simplesmente um homem, ele era Deus encarnado. Aí faz-se essa comparação, já que a pele de texugo não tinha muita beleza externa, alguém compara para a humanidade de Cristo. Uma vez entrando no santuário, perceberia-se pela parte interna, ou a cobertura inicial, de que apesar de fora ter a cobertura de texugo, o ambiente era um ambiente maravilhoso e ali se revelava a glória de Deus. O próprio Cristo, a Bíblia diz
de que é o Deus encarnado. Ao conhecê-lo verdadeiramente, aqueles que se dispuseram a conhecê-lo como ele é, tiveram o entendimento de que ele é o Deus Todo-Poderoso. E a sua perspectiva com relação a ele mudou. Em João 1,49, diz que conheceram ele como Filho de Deus. Em João 1,14, como unigênito do Pai. Em Colossenses 2,9, entendeu-se que ele ou nele habitava corporalmente toda a plenitude da divindade e o Criador de todas as coisas, conforme Colossenses 1,16, e a personificação da glória divina, Hebreus 1,3. Então, finalizando, poderíamos comparar de que essa pele de texugo pode estar representando a humanidade de Cristo, que quem olhasse para ele talvez não tivesse nenhuma atração no sentido de beleza, de atrair, já que já foi dito que ele também é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Quem olhasse poderia dizer como pode, não é? Como disseram e como fizeram. Mas quando se aproxima, já que o tabernáculo mostra passos sucessivos à comunhão a Deus, observe que na medida em que se passava cada ambiente, o povo sendo representado respectivamente pelo sacerdote e o sumo, quando se entrava, teria o vislumbre do que de fato é servir a Deus de mais de perto. Interessante, e a gente vai concluir com isso, é que Deus de nenhuma forma queria dar uma mensagem secreta, codificada para os judeus. Não. Ele deu aquela revelação, ainda que temporária, que apontava para a revelação permanente e mais clara, mais nítida. Hoje, para nós cristãos, é muito mais fácil compreender estas verdades ilustradas, né, no tabernáculo, porque nós olhamos da realidade para o tipo. Não é verdade? Ou do antítipo para o tipo. Então, nós louvamos a Deus porque Deus nos tem dado essa compreensão pelo Espírito Santo, que Paulo disse que pelo Espírito Santo nos é dado a conhecer estas verdades, né? E que o escritor aos Hebreus, que foi um escritor profícuo, fez essa ligação entre o Antigo e o Novo, mostrando a superioridade de Cristo em relação às verdades reveladas temporariamente no Antigo Testamento. Portanto, queridos irmãos, em Cristo se cumpriram as cerimônias do tabernáculo, a manifestação da glória divina, a expiação, a reconciliação do homem com Deus e a presença de Deus entre seu povo redimido. As sombras e figuras já passaram, mas a realidade permanece na pessoa e obra de Jesus Cristo, nosso Salvador. Que Deus continue nos abençoando, em nome de Jesus. Bem, meus amados irmãos, depois de termos nos debruçado diante de uma lição tão maravilhosa, que extraímos verdades que são bastante úteis para a nossa vida espiritual, nós vamos agradecer a Deus em oração com o presbítero Alessandro Barreto. Vamos orar, irmão Alessandro. Pois não, ministro Marcelo. Querido Deus, Pai de toda honra e glória, Deus eterno, queremos te agradecer por termos a oportunidade de mais uma vez estudarmos a Tua Palavra e hoje aprendendo um pouco sobre as cortinas da tenda do tabernáculo. Obrigado, Deus, pelo sacrifício de Cristo, por aquilo que tipologicamente está representado ali, naquele véu, naquela cortina, mostrando que o sacrifício de Cristo não somente como as cortinas cobriam, mas ele também tira o pecado da humanidade. O sacrifício foi suficiente para nos perdoar diante da Tua face, Pai. Nós te louvamos por esta oportunidade, por este programa abençoador de nossas vidas. Nosso desejo é que as Tuas boas mãos continuem sobre aqueles que nos acompanham, abençoando o Senhor também. Te pedimos a vida de cada telespectador, de cada funcionário da Rede Brasil, o Teu servo, pastor Ailton José Alves, pastor presidente da Igreja em Pernambuco, pastor Ailton Júnior, vice-presidente, toda a diretoria, bem como a superintendência das escolas bíblicas dominicais. Abençoa o teu servo, pastor Nadi Jackson Saraiva, nosso superintendente, bem como toda a equipe. Continua com as tuas fortes mãos estendidas, nos ajudando em tudo. É o que te pedimos em nome de Jesus, o teu Filho, aquele que vive e reina para todos sempre. Amém. Chegamos ao final do programa de hoje. Estudamos a 6ª lição com o tema As Cortinas do Tabernáculo. Na próxima semana, veremos a 7ª lição, cujo título é O Lugar Santo. O programa Escola Bíblica Dominical vai ao ar pela TV toda sexta e sábado, sempre às 22 horas e ao domingo às 7h30 da manhã. E também está disponível em nosso canal no YouTube, Rede Brasil Oficial.
Obrigado por sua companhia e até o próximo programa. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus, desde agora e para sempre. Amém.